Lisboa é uma cidade europeia que não é assim tão evoluída como isso. Eu nasci em Lisboa, neste momento não vivo em Lisboa, vou visitando. Todavia, nas visitas que fiz a Madrid, a Paris, a Londres e outras cidades, eu vi que havia muitas coisas de embelezamento, por assim dizer, e de urbanismo para melhorar. Então este vídeo tem a ver com isso, sobre o que é que falta a Lisboa para ficar uma cidade de primeiro mundo, comparando com as melhores cidades da Europa. Estamos agora numa fase de campanha eleitoral para as autárquicas, e este vídeo também poderá ser útil para propostas para a melhoria da cidade de Lisboa. Embora eu, neste momento, não vote em Lisboa. Eu voto em Albufeira, que é a cidade onde eu vivo, a terra da família da parte do meu pai. Bem-vindo ao meu canal, o meu nome é Fernando Teodósio. Neste canal falamos sobre tecnologias, negócios, lifestyle e por aí afora, coisas que eu gosto, coisas que eu penso. E vamos seguir, dê um subscribe ou subscrever, inscrever, curtir, goste, like, comente, partilha quem interessar e siga. Lisboa é uma cidade europeia que pode ser considerada evoluída de alguma forma. Todavia, se nós compararmos com Madrid e com outras cidades de primeiro mundo, ainda tem muito que desenvolver, tal como eu disse há pouco. Eu vou falar um bocadinho mais de Madrid, mas depois também falo em Paris, Berlim e outras cidades onde eu já estive. O que é que Lisboa tem que fazer, por exemplo, a nível de saneamento, de eletricidade, de vias públicas, de embelezamento, lá está, e de ficar tudo perfeitinho, como nas outras cidades, para ser ainda mais turística do que é neste momento, e todo o tipo de critérios. O que é que Lisboa pode fazer nos próximos 20 anos para ficar tão boa como Madrid e outras cidades tão boas ou melhores que Madrid, por exemplo? Em primeiro lugar, vamos falar da conservação de fachadas, que foi aquilo que me chamou mais a atenção. O diagnóstico, se podemos dizer isso, e as soluções, as fragilidades atuais em Lisboa. Temos uma degradação histórica, muitos edifícios do século XVIII, pós-terremoto de 1755, e zonas como Alfama apresentam fissuras, um reboco desgastado e pintura descascada. Aquela imagem que temos de Lisboa. Não quer dizer que não tenha sido feito nada, que não existem edifícios bons, mas ainda existe muita coisa assim. Por exemplo, em Madrid e em Paris está tudo muito impecável, podemos é contar com os dedos os que não estão. E são provisórios os poucos que estão. E isto é devido à umidade atlântica e à manutenção super irregular que a cidade vai tendo, os edifícios vão tendo. E a falta de uniformidade, por exemplo, em Paris, a uniformidade é gritante. Em Lisboa existem remendos heterogéneos em fachadas, com o uso de materiais incompatíveis, por exemplo, cimento moderno em edifícios de calçada tradicional, gerando um aspecto remendado. Então, já que eu falei muito em Madrid, Paris e em Berlim, vamos falar um bocadinho de Madrid e Paris. Por exemplo, subsídios públicos. Uma coisa que Lisboa poderia ter mais. Em Madrid oferece incentivos fiscais de 40% a 60% para a renovação das fachadas em bairros históricos, como a Malasanha, com supervisão de arquitetos municipais, com regras estéticas rígidas, como por exemplo em Paris, que é tudo muito homogéneo. Paris exige aprovação prévia para alterações cromáticas ou materiais em áreas patrimoniais, por exemplo, o uso exclusivo de pedra de Liose em Lisboa seria análogo.
Ações para Lisboa. Então, por exemplo, criar um fundo de reabilitação urbana, por exemplo, 200 milhões por ano, com benefícios fiscais de 50% para proprietários que usem materiais autênticos, azulejos históricos, calçada portuguesa, implementar diretrizes cromáticas municipais, definindo paletas de cores por bairro, por exemplo, tons ocre em Alfama, pastéis no Chiado. Segundo ponto, requalificação de vias públicas, que não se nota tanto, mas também vê-se muitas deficiências visuais em Lisboa. Então, problemas e propostas. Essas deficiências são, por exemplo, a pavimentação caótica, que é o que chama mais à vista. 30% das ruas históricas de Lisboa têm buracos por drenagem inadequada. Quando chove, é um caos de buracos e de remendos. E o trânsito é pesado, e remendos com asfalto em vez de calçada original criam as tais manchas visuais. A infraestrutura exposta, que é uma coisa que me chamou menos a atenção, mas também é verdade. Os cabos elétricos pendurados em postes, que acontecem em Lisboa e em Portugal em geral, em contraponto com os cabos enterrados em Madrid e a sinalética de Lisboa vandalizada. As referências a nível ibérico, Madrid, que usa um pavimento tátil, termoplástico, resistente a autocarros e contentores subterrâneos de resíduos, por exemplo, em Puerta del Sol. Paris implementou superquadras com zonas 100% pedonais e pavimento uniforme em granito. Ações a realizar em Lisboa para atingir estes níveis de excelência: priorizar a calçada portuguesa unificada, evitando o asfalto, e instalar sistemas SUDs, a drenagem sustentável, sob vias para reduzir aluimentos. Enterrar rede elétrica a 10 km ano, começando pela Baixa, com fundos europeus, por exemplo, caso Lisboa não tenha. Terceiro ponto, a estratégia integrada. A governança e o financiamento para este eixo, a meta para 2045, não vamos aqui acreditar em milagres, o modelo inspirador e que é preciso financiamento. As fachadas patrimoniais 70% renovadas, como por exemplo em Madrid, no bairro Las Letras, criar uma taxa turística, 2 euros por noite, por exemplo, já se ouviu falar muito nisso em Lisboa. O IVA, a redução para 6% para materiais tradicionais. Nas vias públicas, 100% com pavimento uniforme, como em Paris, em Le Marais, e fazer PPPs com construtoras a 30% do custo, e o Fundo da União Europeia para cidades verdes. Isto seria uma boa meta. A nível de infraestrutura oculta, 100% dos cabos subterrâneos, como por exemplo em Barcelona, em Example, as autarquias com 50% da despesa, mais a receita do estacionamento, 30%. Isto são medidas aplicadas nas cidades de primeira apanha, que podem ser replicadas para Lisboa, mas Lisboa está tão atrasada que não podemos fazer isto nem em 5 nem em 10 anos, como é óbvio. O quarto ponto a falar, preservar a autenticidade sem comprometer a funcionalidade.
ou seja, existir um equilíbrio estético-funcional, para evitar a dignificação, entre aspas, mantendo elementos autênticos como grafites no bairro Alto, mediante licença artística, replicando o modelo de Madrid, por exemplo, na já referida Malasanha, humanizar as reparações, treinar mestres calceteiros em escolas profissionais para restaurar a calçada. Eu próprio já fui formador de tecnologias de informação e comunicação no IFP de Lisboa, neste tipo de cursos. Portanto, alguns deles já serão mestres calceteiros e alguns até foram fazer esse trabalho para outras cidades europeias, segundo contactos que eu tive. Também temos que manter os nossos cérebros e os nossos mestres em Lisboa e em Portugal. Portanto, para restaurar a calçada com padrões históricos, criando 200 empregos por ano. A tecnologia de monitorização, usar drones com inteligência artificial para mapear as fachadas degradadas trimestralmente e priorizar as intervenções. Por exemplo, o sistema de Lisboa Visível com um dashboard público. A linha de tempo de implementação, a curto prazo, entre 2025 a 2030, lançar um plano piloto em Alfama com 100 edifícios modelo. Infelizmente nós temos que começar assim, não é? Era bom que Lisboa já estivesse ao mais alto nível, mas tem que ser assim. Criar uma taxa turística sustentável e subsidiar 500 fachadas por ano. A médio prazo, assim, 2031 a 2040, requalificar 70% das vias centrais, enterrar cabos em toda a zona histórica e quadruplicar as áreas pedonais. Depois, a longo prazo, entre 2041 a 2045, Lisboa tornar-se a referência em património vivo, com certificação Unesco para gestão urbana e integrada. A transformação de Lisboa são desafios na sua identidade. Lisboa não precisa de copiar Madrid nem Paris, porque tem a sua identidade e as suas belezas próprias, por isso é que é uma cidade muito turística assim como está, mas temos que resgatar a sua própria excelência através de regulamentação inteligente, com leis das fachadas, nos fundos ágeis, com tecnologia aplicada, com monitorização com inteligência artificial, materiais sustentáveis, a cooperação cidadã, como por exemplo o programa que já existe de Adota uma Calçada, com benefícios fiscais, que eu depois falo um bocadinho mais à frente, e assim poderemos oferecer uma experiência urbana funcional, sem abrir mão da alma singular que torna Lisboa única entre as capitais europeias, que já é, mas poderia ser muito limpa, muito uniforme e muito primeiro mundo. Bem, falando sobre o programa Adota uma Calçada, o meu objetivo em falar disto não é o programa em si, mas o exemplo para outros programas que possam aparecer, porque é preciso uma série de programas para conseguirmos estes objetivos. Então, avançando aqui no programa Adota uma Calçada, é uma iniciativa estratégica para resolver problemas de degradação de passeios, combinando participação cidadã, benefícios fiscais e padrões técnicos. Como é que é o seu mecanismo de funcionamento? Como já disse, benefícios fiscais, ou seja, os proprietários de imóveis ou empresas que assumam a manutenção de calçadas frontais receberiam uma redução de 30% a 50% do IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, ou isenção de taxas de ocupação de espaço público. Subsídios para materiais autênticos. A Câmara Municipal de Lisboa forneceria calcário português a custo zero para substituir remendos de asfalto, garantindo uniformidade estética, por exemplo, como na requalificação da Azinhaga dos Barros. E depois a questão da certificação de passeio patrimonial,
as calçadas restauradas por mestres calceteiros credenciados receberiam uma placa distintiva, valorizando turisticamente o local, inspirado no modelo de Madrid para fachadas históricas. E como é que é o processo de adoção? Então, fazíamos um registro online, numa plataforma digital para inscrição de interessados, com o georreferenciamento do trecho a adotar. Existiria uma avaliação técnica, vistoria municipal, para diagnosticar as prioridades, buracos, desnivelamentos, que em Lisboa há muitos, e emitir diretrizes de intervenção. Depois um termo de responsabilidade, que é o compromisso de manutenção por 5 anos, com inspeções semestrais para verificar os padrões. E os padrões técnicos obrigatórios, esses: utilização de material exclusivo, uso de calçada portuguesa em padrões históricos, onda e mar largo, proibindo o asfalto ou o cimento. Acessibilidade universal: incluir faixas táteis para deficientes visuais e rampas suaves, com declive menor ou igual a 5%, que em Lisboa é a cidade das 7 colinas e tem que ser assim. Alinhando-se às normas do Guia de Turismo Acessível de Lisboa. Um grande problema de Lisboa e arredores é a drenagem, então tem que haver uma drenagem integrada, instalação de sistema SUDS, Sustainable Drainage Systems, sobre o pavimento para evitar aluimentos, como nas obras da Avenida Rainha Dona Leonor. E o papel dos atores envolvidos. Portanto, os proprietários, que fazem manutenção preventiva, limpeza, reposição de peças, têm uma redução de 30% do IMI. As empresas locais têm o patrocínio dos bocados, dos trechos, em zonas turísticas. E depois tem o logotipo em placa e a isenção fiscal de 25%. E os mestres calceteiros, uma restauração artesanal de padrões complexos, uma bolsa de formação de 500 euros por mês pela Câmara Municipal, pelas juntas de freguesia. Muitos deles vão trabalhar na junta de freguesia, juntamente com os jardineiros e outras profissões, fiscalizando a mediação de conflitos. Os jardineiros não têm nada a ver com este programa, apenas me lembrei. A verba adicional para áreas avaliadas. Depois, o quinto ponto para Lisboa, tendo como exemplo este programa, tem que existir a ligação ou a conexão com iniciativas existentes, fazendo algo como integração ao Lisboa acessível. Os dados das calçadas adotadas seriam mapeados no app municipal de rotas acessíveis, destacando os trajetos seguros, e uma sinergia de requalificações urbanas com os trechos adotados próximos a obras públicas. Por exemplo, novas ciclovias teriam prioridade em financiamentos para mobiliário urbano, bancos, iluminação LED. E depois temos, em sexto lugar, o financiamento e sustentabilidade. Um fundo de conservação, 20%, porque não basta só fazer, há que conservar. 20% da taxa turística municipal, os tais 2 euros por noite, destinada a subsidiar materiais para famílias de renda baixa. Multas por descumprimento. Os proprietários que negligenciarem a manutenção pagariam uma taxa equivalente a 200% do custo da obra e a reversão ao fundo. Em sétimo lugar, o impacto esperado em 5 anos. Bem, em 5 anos, ou seja, equivalente a pouco mais que o mandato do próximo Presidente de Câmara de Lisboa, a redução de 70% em buracos em zonas históricas,
Alfama, Baixa, por exemplo, com base no êxito de modelos similares como na cidade de Barcelona, que é outra cidade de excelência, a geração de 120 empregos para mestres calceteiros e revitalizando um ofício patrimonial. E a economia municipal, que tem uma poupança de 8 milhões por ano em reparações corretivas, realocados para a expansão de áreas verdes, que é algo que depois vou falar a seguir. Transformando estes passivos em ativos turísticos, por exemplo, este programa do Adote uma calçada converteria um problema crónico, que é a manutenção de Lisboa deficitária, numa oportunidade de coesão social, de valorização urbana, ao replicar o espírito colaborativo, por exemplo, do Parque das Nações. Lisboa não só alcançaria um padrão estético de Madrid, mas criaria um modelo único de gestão patrimonial comunitária, onde cada calçada bem conservada se tornaria um testemunho da identidade lisboeta. E para Lisboa, para dizer que este programa é um excelente exemplo de outros programas que podem ir pela mesma via, que existem, que depois também vou falar sobre isso. Bem, para Lisboa alcançar um nível de infraestruturas básicas de Madrid nos próximos 20 anos, vamos voltar agora a este ponto, deve priorizar as intervenções estratégicas em mobilidade, em energia, em saneamento e espaços públicos. Com base nos resultados de pesquisa e dos benchmarks internacionais, vamos detalhar as seguintes. Agora numa questão mais, eu já detalhei em forma mais de Lisboa, agora vamos ver um bocadinho mais global em que vai beneficiar Lisboa. A mobilidade e transporte, a conexão ferroviária de alta velocidade com Madrid, implementar o Lisboa-Madrid até 2030, que é a meta da União Europeia, que é pouco realista, reduzindo o tempo de viagem de 10 horas para 4 horas. O impacto esperado é captar 80% dos atuais passageiros aéreos, 165 mil por mês, aliviando o aeroporto de Lisboa, que já está saturado. E a expansão do metro e a integração multimodal. Ampliar de 4 para 8 linhas de metro até 2045, criando eixos periféricos, como por exemplo Loures-Odivelas, e corredores para Bus Rapid Transit, os corredores de bus. Consolidar a interoperabilidade nacional e permitir o pagamento de contactless universal, superando as limitações atuais, que são muito locais em Lisboa. A sustentabilidade, o segundo ponto. Construir defesas costeiras contra a erosão, zonas úmidas artificiais e integrar drenagem sustentável SUDs em vias públicas, como já foi dito anteriormente. Depois, o saneamento e a gestão hídrica, a modernização das redes, reduzir as perdas de água de 30% para 12% até 2030, renovando as tubagens antigas, com um projeto semelhante a algo que aconteceu em Berlim. E a partir de agora vou dizendo também exemplos de Berlim. Implementar sistemas de reutilização de águas residuais para irrigação de parques e de limpeza urbana, combater as cheias, expandir a capacidade de bacias de retenção em zonas críticas, como por exemplo em Alcântara, e integrar sensores IoT, Internet of Things, para alertas precoces. Quarto grande eixo, requalificação de espaços públicos, que eu tinha prometido falar sobre isto. O aumento das áreas verdes, apesar de termos Monsanto, não é? Mas, que é uma área florestal, mas e as áreas verdes, também temos por exemplo,
o, o parque de onde perto do bairro de onde eu vivia, que é o segundo maior de Lisboa, que também tem lá uma parte um bocadinho florestal, mas já é um bocadinho mais humanizado, que é o Quinta das Conchas e dos Lilazes. O objetivo é humanizar as vias, converter 30% das ruas centrais em zonas pedonais e cicláveis até 2035, adotando superquadras, como em Barcelona, já falando, e uniformizar os pavimentos e a acessibilidade universal, as rampas, a sinalética tátil, em toda a malha urbana. Neste caso, não são zonas verdes, são as zonas mais humanizadas, mas depois também é a colocação de áreas verdes em todas, em vez de ter aquele mato e aquilo que parece que está abandonado, quando andamos em Paris, em Lisboa, em Berlim, em Paris, nós não vemos quase nada desse tipo de espaços. Então, se não for zonas verdes, zonas humanizáveis e os pavimentos e tudo bem, bastante urbano e humanizável. E quais são os fatores críticos de sucesso? Um deles é o financiamento. Alavancar fundos da União Europeia enquanto é possível. As parcerias público-privadas, os PPPs, e especialmente para a alta velocidade dos comboios. E depois a governança, coordenar câmaras municipais. Lisboa em si é um município, mas temos os municípios em volta, a Grande Lisboa, que tem que estar tudo bem integrado, e depois temos o Governo Central, a nível de Portugal inteiro e com o país vizinho, onde entram os agentes europeus para evitar atrasos. Depois temos outro fator interessante, que é a terceira travessia do Tejo, que eu já ouço falar disso há pelo menos 20 anos. É mencionada como projeto crucial para melhorar a conectividade ferroviária, especialmente para a ligação de alta velocidade com Madrid. O governo português pretende antecipar a sua conclusão para 2034, eu presumo que é execuível, o que seria vital para a integração ibérica. A questão da habitação também é relevante, porque Lisboa tem preços de aluguer muito altos no centro, tipo 1.500 euros, que é mais ou menos como Madrid, ou até chega a ser mais caro, o que pode ser relacionado à pressão turística. E a questões como possível subida do IVA na restauração, que poderia afetar a competitividade turística. E voltando à modernização de infraestruturas críticas, a falar da travessia do Tejo, tem que ser acelerada, principalmente para a ferroviária e a rodoferroviária, que assim reduz o trajeto de Lisboa-Barreiro para 10 minutos e de Lisboa-Setúbal para 30 minutos, que eu sei que alguns que são campeões conseguem fazer bastante rápido, a acelerar, mas para fazer calmamente, para que não seja só para alguns. Aqueles que andam de moto, de alta cilindrada, conseguem mais facilmente, mas não é a todas as horas. E depois, eu estou a falar porque sei de muitas histórias, depois de integrar a linha de alta velocidade de Lisboa a Madrid, novamente, prevista para 2034, parece que não é muito importante, pelas razões já apontadas anteriormente. A redução das perdas hídricas, que também já referi anteriormente, renovar redes de saneamento para baixar as perdas de água para 30%, já falei, que é o caso de Berlim, uma réplica dessa grande conquista da capital alemã. Iluminação pública sustentável, que já falei,
substituindo 100% da iluminação por LED até 2030, reduzindo o consumo em 60%. Eu não estou aqui a falar em questões ecológicas, embora as questões ecológicas sejam muito importantes, mas eu considero mais importante é poupar dinheiro. Se pudermos poupar dinheiro contribuindo também para o ambiente, melhor ainda. Mas já ouvi vozes a dizer que não é assim tão bom para o ambiente como dizem, mas não tenho conhecimentos suficientes para falar sobre isso, mas acho que há materiais que são usados que também são materiais que são escassos do planeta. E a requalificação de espaços públicos, com a gestão de resíduos, a tal instalação de sensores IoT, Internet of Things, em contentores para implementar sistemas de recolha subterrânea, como em Oslo. Note-se que Oslo é a cidade número 1 em sustentabilidade. Portanto, também é uma cidade a ter como modelo. Pronto, e depois temos os modelos inovadores, que eu já falei das parcerias público-privadas, as PPPs, para infraestruturas críticas. Algo também muito importante, que também já disse, portanto, de forma redundante, a taxação turística sustentável para financiar a manutenção, evitando aumentar o IVA da restauração, que atualmente é 13%, e em Espanha é 10%. Portanto, estamos a concorrer com as cidades tops da Europa. É claro que as pessoas querem vir também para Lisboa pela cidade que é, e pela experiência que causa, e pela história que tem, mas nem tudo é história, nem tudo é beleza. Depois há as outras coisas, e espero que até 2045 consigamos chegar a esses níveis. E depois temos a questão da transparência. Criar uma plataforma digital única para monitorizar as obras, com os prazos, com os orçamentos, inspirada no modelo de Zurique, que é um modelo para a transparência. E, para terminar, temos que focar em vantagens estruturais. Com os investimentos direcionados e a coordenação política, Lisboa pode superar as falhas visíveis no espaço público e tornar-se uma cidade mais funcional. O objetivo deste vídeo não é candidatar-me a Presidente da Câmara de Lisboa, porque eu quero ficar a viver onde estou. Atualmente Lisboa é uma cidade, embora eu seja lisboeta, mas já não é uma cidade para mim, é muita confusão, muito stress, e para meu bem, eu vou ficando em Albufeira, que também no verão tem algum stress, mas mesmo assim não se compara com Lisboa. E nós queremos que Lisboa seja uma cidade mais funcional, mais sustentável e turisticamente competitiva, e que fique assim como Madrid, como Paris, como Berlim e como nas outras cidades que eu falei, naqueles tópicos, como por exemplo Zurique, Oslo, Barcelona, pelo menos até 2045. Temos que priorizar os projetos de impacto transversal. Pronto, se alguém que manda estiver-me a ouvir, se calhar também não estou a dizer nada de novo, mas às vezes parece que o pessoal não sabe das coisas, mas não faz as coisas como deve de ser. Estou a tentar fazer uma crítica construtiva, e este sim chega ao fim do vídeo. Novamente peço que comente se me esqueci de alguma coisa, que alguma coisa se exagerei, se consideram Lisboa uma cidade de primeiro mundo a nível de cidade, que seja uma cidade impecável. Eu acho que ninguém vai dizer que Lisboa é melhor do que as outras. Claro que também está longe de ser as piores, não é? Mas é uma cidade capital de um país europeu, mas podia estar muito melhor,
e para darmos a dar um prazo de 25, 45, 20 anos para chegar até lá, eu sinto que mesmo com 20 anos não era possível. Só sem erros. Se ninguém errar, conseguimos chegar lá. O problema é que vemos muitos erros. Então, e depois curtir, gosto, like, como quiser dizer, e partilhar, e depois muito importante para o canal subscrever, inscrever, subscribe, e esperem pelo próximo vídeo, e fui!